vamos falar do Santos, falar de treinadores, falar de arbitragens e falar também de contratações. Essa daí me preocupa. Nunca neguei aqui no canal que eu me preocupo muito com as contratações que acontecem para o lado do Santos. Talvez o vídeo hoje vai ficar um pouquinho mais estendido, mas vou fazer de tudo para não se estender muito, porque senão fica até chato e cansativo. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe os vídeos com seus amigos, com suas amigas, com seus primos, primas, ou com quem quer que seja, que você gosta, que você tem amizade. Se puder cornetar, pode cornetar também, tranquilo, não tem problema nenhum, porque ninguém de nós somos totalmente corretos. Temos nossas falhas, temos nossos erros, quem é que não tem, né? Como se diz, faz parte do ser humano. Olha, eu quero começar falando aqui da arbitragem do jogo entre Vila Nova 1, Santos 1, que aconteceu nesta quinta-feira lá em Goiânia, lá no Oba. Oba! Foi a questão dos 2 pênaltis que para a torcida do Santos aconteceu e a arbitragem não marcou. O primeiro foi no VAR, olhou, demorou quase uma eternidade toda, quase que acaba o jogo e o árbitro não tinha chego a uma conclusão. Mas eu vou dizer aqui, eu acredito que ele demorou demais lá naquele VAR lá, ele não precisava demorar tudo aquilo lá para poder tomar aquela decisão. Que na minha opinião, eu vejo como uma interpretação da arbitragem. Ele interpretou em não dar o pênalti e eu não vou condenar a arbitragem nesse ponto, porque eu acredito que ali, como ele não deu para o Santos, o torcedor estaria como está reclamando até agora. E vejo pessoas falando que foi um pênalti escandaloso. Claro, você olhando assim, é um pênalti escandaloso. Mas ninguém sabe como bateu aquela bola. Se bateu no peito, bateu e depois bateu no braço. E muitos lances tem vezes que parece que você nem vê aonde aquela bola bateu direito. Eu acredito que no mesmo jeito que eu olhei, todo mundo olhou, até a arbitragem olhou. E se o árbitro tivesse dado o pênalti para o Santos, talvez era a torcida do Vila Nova que estaria falando e falando demais. Até agora também porque que o árbitro deu o pênalti para o Santos. Então, no meu ponto de vista, eu não vou julgar a arbitragem. Não vou julgar a arbitragem. Eu acho que foi uma interpretação do árbitro, ele não dar o pênalti, e aí, como se diz, toca o barco. Depois tivemos a cotovelada do zagueiro no João Schmidt. Pênalti. Mas quando passou o lance outra vez, porque na hora que bateu ninguém percebeu, foi perceber depois o rosto sangrando. Olha, eu vou dizer aqui também, no meu ponto de vista, o árbitro atuou certo naquele lance. Eu acredito que ali não teve maldade do zagueiro, não teve cotovelada. Eu acredito que foi um lance normal, o movimento normal que ele fez. Infelizmente, bateu justo no rosto, aonde que bate já no osso e corta, a gente sabe como que é. E, infelizmente, foi ruim para o João Schmidt. E aí, para mim, a arbitragem ali acertou. Opinião minha, pensamento meu. Isso daí é eu que estou falando. Cada um interpreta como quiser. É claro que a gente vai respeitar, como, né? A gente vê muitas opiniões diferentes. Então, esse é o meu modo de ver, porque eu já disse aqui que eu não vou contra a minha opinião, porque eu vou ouvir os outros falar. Não. Eu ainda ontem, depois do jogo, eu disse para o Nel que, para mim, o árbitro foi certo, fez o certo. Ele foi na interpretação dele, nos 2 lances. Então, e como eu disse para o Nel também, que eu não gostei do jogo, porque, para mim, o Santos tinha tudo para ganhar o jogo e, como se diz, não teve aquele tesão de, como se diz, de querer vencer uma partida de futebol.
É esse o futebol que vem acontecendo com o Santos. Mas agora eu quero falar de treinadores. O futebol brasileiro está defasado de treinadores. O futebol brasileiro, olha, vai ter que fazer uma escola de treinadores urgente, urgente, porque o futebol brasileiro está precisando. O futebol brasileiro está precisando. Eu venho chegando muito a essa conclusão depois que eu vi os jogos da Copa América, que eu vi o Brasil perdendo para o Uruguai e o nosso treinador Dorival Júnior se descabelando e brigando com a arbitragem pro lado de fora de campo. E o Brasil com um futebolzinho desse tamanhozinho. Ali eu já fiquei muito preocupado quando eu vi, eu que era a favor do Dorival Júnior dirigir a seleção brasileira. Eu era a favor. Mas, como eu fui a favor quando o Santos foi trazer o Fábio Carille no começo do ano, que eu achava que o Fábio Carille era o treinador certo para o Santos. Mas hoje eu não tenho mais essa opinião. Hoje eu não tenho mais essa opinião. Tanto para a seleção brasileira como para o Santos. Eu vejo o Dorival Júnior muito fraco para uma seleção brasileira. Tomara que eu esteja enganado. E o Dorival Júnior dá a volta por cima, corrige esse erro, porque para mim foi um erro gravíssimo do Dorival Júnior na Copa do Mundo. O que mais ainda prova foi aquela rodinha dos jogadores se concentrando para os pênaltis e o Dorival Júnior por fora querendo entrar, parecendo naquelas festas que tem aquelas casinhas do coelho, que você soltava o coelho e ele ficava procurando um lugar para entrar e você apostava o dinheiro em cima daquela caixinha lá. Se o coelhinho entrasse naquela caixinha lá, você ganhava o dinheiro. Se ele não entrava, você não ganhava nada. E aí ficou o Dorival Júnior procurando um lugarzinho para entrar e ele não tinha como entrar. Ele não tinha como entrar. Então aquilo ali me deixou muito preocupante. Muito mesmo. E aí depois começou a passar até na televisão aquele lance lá do Dorival rodeando, que pegou mal pra caramba pro Dorival. Mas infelizmente no momento daquilo lá eu percebi aquilo lá. Eu percebi, eu falei, caramba, o Dorival querendo participar e os caras não tá nem aí. Fechado entre eles. E o Dorival parecendo um coelhinho, querendo achar o buraco para entrar. E aí a gente vê o nosso treinador, o nosso Fábio Carille, que ele, olha, você começa, eu e o Nel a gente bate papo direto. O Nel agora à tarde falou um negócio que eu já tinha imaginado também. O Santos começa um jogo e você sabe como vai terminar. O Santos começa o jogo e você sabe como vai terminar, como vai ser o fim do jogo. O Furt vai sair, vai entrar o Bigode, o Otero vai sair, vai entrar o Pedrinho, o Sherman vai sair, vai entrar o Rainer ou o Rodrigo Fernandes. É sempre as mesmice. É sempre as mesmice. Não tem aquele Vanderlei Luxemburgo. Oh, saudade, Vanderlei Luxemburgo. Olha, eu talvez poderia dizer aqui que se o Vanderlei Luxemburgo tivesse nesse Santos de hoje, talvez o Santos estaria disparado aí, no mínimo, por baixo aí, uns 6 pontos ganhos, com aquelas estratégias do Luxemburgo. Ontem, quando o jogador do Vila Nova foi expulso, eu tenho certeza que ele já ia dar uma olhada assim, ou uma olhada até mesmo do campo e falar assim, fulano, faz isso, ciclano, faz aquilo. Que certamente ele já ia fazer isso daí. Ele já ia pegar aqueles dedos dele, já ia cruzar para um lado e o jogador já ia entender ele. Então, o nosso futebol brasileiro está, assim com os nossos treinadores, muito atrasado, muito sem esquema. É aquele tipo de antigamente, naqueles rachão que tinha, que você ia jogar uma fazenda contra a outra, que o cara pegava as 11 camisas e colocava aqui no braço, e saía jogando. O ponta direita, o ponta esquerda, o meio campo, o zagueiro, o quarto zagueiro. Parece que é isso. Você põe o time em campo e acabou. Vamos ver o que acontece. Sinceramente, é um negócio absurdo que estamos aí vendo no futebol brasileiro. Os treinadores defasados, uns treinadores que, olha, ficam brigando, às vezes, na beira do campo, brigando com a imprensa, brigando com um e com o outro,
porque às vezes... E tem tempo para treinar. E tem tempo para treinar. É por isso que eu falo aqui no canal. Eu gosto quando o Santos joga final de semana, eu gosto do Santos jogando final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana. Porque aí não tem tempo de treinar, não tem tempo de ficar inventando, porque você treina, treina, treina. Se você fica 15 dias parado, você treina, treina, você volta pior do que quando estava. Então, para mim, por isso que eu falo, tem que ajusta com jogando, que nem está essa semana. Segunda, quinta e segunda. E se puder tiver na quinta de novo, vai ser bom. Eu não vi nem a tabela como é que tá. Mas se puder ser isso daí é bom. Porque o negócio é meio complicado. Aí fica a CBF querendo o técnico, o treinador do Real Madrid. Treinador do Real Madrid. Porque como eu disse hoje pro Nel, que o futebol brasileiro tem muitos técnicos. Técnico, aquele que fica na beira do campo ali, olhando o jogo. Mas treinador, futebol brasileiro está defasado. Aquele que treina, aquele que põe o time para treinar, aquele que faz jogadas ensaiadas, aquele que faz o jogador obedecer ele e ter que fazer aquele tático que ele quer. Isso daí, o futebol brasileiro está defasado. Agora, técnico tem muitos. Ele desemprega hoje, já se emprega amanhã, tem um monte. Mas o que eu queria dizer também, a seleção brasileira querendo um treinador europeu, treinador internacional, treinador de fora do país. Ficar esperando o Ancelotti. Ficar esperando. Chegou no final, o cara deu balão. Balão não, o cara não estava nem sabendo que estava contratado. O cara não estava nem sabendo que a CBF estava esperando ele. Essa é a verdade. E ele lá treinando no Real Madrid, foi campeão de novo lá com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior de novo. E aí aquela coisa toda. E o Vojvoda aí no Fortaleza. Já quase, acho que uns 5 anos, 4 anos já no Fortaleza, dando o maior show com o Fortaleza. Abra do olho que é um treinador internacional, um treinador que já está acostumado, já conhece o futebol brasileiro. Tá aí o Vojvoda, de repente pode ser o grande treinador para a seleção brasileira. E fica o Brasil pensando em treinador lá de fora, impossível dos caras vir. Enquanto está o Vojvoda aqui no Fortaleza, agora tem que saber também se ele vai querer deixar o Fortaleza para ir na seleção brasileira. Porque aquela história a gente também nem sabe. Mas, olha, é isso que eu venho assim, passei o dia hoje pensando, porque você fica acompanhando aquele Santos jogar, por isso que eu disse ontem, que se o seu filho faz bagunça, alguma coisa durante o dia, manda ele assistir o Santos de noite. Assistir o time do Carille jogar. Porque para ele não ficar nervoso. Ele tem que ficar dando risada e aplaudindo as jogadas. Vai ser difícil ele aplaudir. Vai ser difícil. Mas, como se diz, seria um belo de um castigo. Você não precisa bater, você não precisa judiar nada. Põe só para assistir. Porque é incrível. Tem um vídeo no YouTube, lá de 78, Juari, João Paulo, Newton Batata, Ailton Lira, aquelas coisas. Se alguém ainda não viu aquele vídeo, põe lá para ver aqueles gols do Santos, aquelas jogadas maravilhosas, aquelas jogadas que eu não pude ver, porque naquele tempo muito pouco passava jogo na televisão, ou quase nada. Mas a gente acompanhando no radinho, você se deliciava, como você se delicia talvez vendo. Quer dizer, naquele tempo, eu ouvindo no rádio, eu me deliciava mais do que vendo hoje ao vivo na televisão, ou talvez esse Santos até dentro de campo. Porque naquele tempo lá, os radialistas faziam você ter aquela emoção, parece que você estava vendo aqueles lances tão maravilhosos. Que hoje você põe aí no YouTube, aí você vê eles como que era bonito, como que era legal, como que era delicioso ver um lançamento de Ailton Lira, de Pita, Juari, Newton Batata, João Paulo, até mesmo ali na época de Diego, Robinho, do Paulo Almeida, de tantas coisas boas que nós já acompanhamos, para hoje nós vivermos do jeito que nós estamos vivendo aí, vendo esse nosso Santos aí. E iludido ainda que vai vir pensando em vir o Neymar. Mas para que vir o Neymar? Às vezes você para que vir o Neymar? Um ano de felicidade e depois lá na frente, o que vai vir para nós de novo? O que vai vir para o Santos de novo? O Neymar vem um ano que vem, um exemplo. Fica aí um ano. Mas e depois? Vai chegar. A conta chega. Tudo chega. A conta vai chegar. E aí? O que vamos fazer? O que nós vamos fazer?
Voltar tudo a mesmice de novo? Se deliciamos um ano, o Neymar voltou, vai jogar com quem? Porque eu já estou entrando nas contratações do Santos. As contratações. Eu que já vinha falando antes dessa janela abrir, que se o Santos tivesse que contratar esse meio de ano, ele tinha que contratar já pensando em 2025, numa Série A. Mas pelo que eu vejo assim, você vê cada nome falando, será que é jogador para a Série A do ano que vem? Será que esses jogadores, parece que o Billy Arce parece que já está dando problema, parece que o empresário já quer dinheiro, parece que o empresário já quer dinheiro, e vieram já para cá, já estão aqui já fazendo exame, mas parece que tem um negócio aí que está meio que melando. E aí? E aí? Às vezes vai ser mais jogadores que você vai, mais Morelos, que você vai lá, busca, traz, põe aqui para jogar, aí daqui 6 meses você está emprestando para os outros times, jogar, emprestando de graça para eles jogar, para você desocupar sua folha de pagamento, pagando a metade para os caras lá, ou talvez pagando até inteiro. É esse o Santos que nós estamos querendo? Pelo amor de Deus, tem hora que você tem que falar coisas que só você ficar vendo um jogo que nem ontem, você vendo que o seu time poderia ganhar, joga, caramba, joga, vai para cima dos caras, vai para cima, ataca, chuta pro gol. Mas não, fica aquela coisa ali, sabe? Final do segundo tempo, os caras me tomam, os caras, um é expulso lá, uma puta jogada do cara, bonita pra caramba, o cara foi infeliz ainda, chutou o peito do Brasão, né? Mas se ele não aquilo lá, ele faz aquele gol, meu amigo, era placa para ele, era placa. Então é coisa que o Santos tem que refletir muito, esse negócio de contratações, você ouve contratações, o Galo saiu daqui para ir lá na Colômbia buscar um zagueiro, veio de mão limpa, agora tá a conversa que o Santos está vendo um outro zagueiro lá para contratar. Aí eu te pergunto, será que se o Zabala tivesse lá, jogando lá em qualquer time lá, Deportivo Cali, lá, qualquer um lá, será que ele estaria sendo visto pelo o treinador, nosso treinador Fábio Carille estava indicando o Zabala para vir para o Santos? Ele estava lá no Santos. Ele estava lá no Santos. Ele rescindiu o contrato, me parece jogar no México. E no Santos ele não teve oportunidade. E aí, quem é aquele cara que vai vir lá da Colômbia? Será que é nível do Zabala? Olha, é umas coisas muito, mas muito preocupante mesmo. Como eu me preocupo muito, muito com esses meninos que estão sendo lançados no Santos Grandão. Me preocupo muito. Eu já vejo muitos, eu já falo que é os espiões do futuro, que já estão julgando o Miguelito. Com dois 20 minutos que ele jogou nesse Santos fraco. 20 minutos que ele jogou. 2 jogos ele entrou ali, fez um joguinho. Ontem ele correu, ele deu um passe, um belo assistência para o Schmidt, foi infeliz, chutou para fora, mas poderia o Schmidt ter feito o gol com assistência do Miguelito. Correu, procurou se deslocar, procurou o jogo, buscando o jogo, mas você vê muitos espiões do futuro já sapecando o menino, sapecando, já tirando ele em ação ali no Santos. Como vai ter outros meninos, outros Ians, outros Gabriel Bom Tempo, outros Souza, que vão aparecendo ali, e a torcida vai beliscando aos pouquinhos também e vai queimando. Tudo por culpa de um futebol medíocre que o Santos apresenta, sinceramente. Talvez por falta de coragem do nosso treinador. Por um Santos para jogar, mexer no Santos, mexer nas peças dentro de campo, sabe? Fazer aquelas estratégias que muitos torcedores, principalmente o Luxemburgo, fazia. Como que era bom. Às vezes um Santos fraco que foi no primeiro tempo, o Luxemburgo ele não mexia, não trocava ninguém, mas chegava no segundo tempo o time mudava. O time mudava, por quê? Porque o cara chegava e fazia aquelas estratégias que ele fazia e fazia os caras correr por ele e correr pelo time e vencer os jogos. Ó, saudade! Ó, tempo bom! Se inscreva no canal. Falei demais. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Ou talvez até o próximo jogo. Porque está desanimador falar do Santos. Mas vamos falando e vamos lutando.
Quem sabe essa fase vai passar logo. Ficam todos com Deus.